Vamos lá para a segunda parte do meu analisando o Pink Floyd, tá? É uma banda apoteótica, é uma banda que é um símbolo de uma época e talvez um símbolo de uma época muito longa. O Pink Floyd já tem aí mais de 50 anos de estrada. Se você somar a fase propriamente dita do Pink Floyd, que vai até mais ou menos 1997, e depois o David Gilmour em carreira solo. Porque para mim, o Roger Waters nunca significou Pink Floyd. A carreira solo do Roger Waters é uma carreira meramente panfletária, ideológica, completamente enviesada pro lado dele. O que ele sempre quis fazer, né, gente? Desde que ele estava no Pink Floyd, a pegada dele sempre foi essa. Tanto é que, vou continuar de onde eu parei no primeiro vídeo, no Animals. Né? Eu já falei para vocês que, na minha opinião, o Pink Floyd tem uma curva ascendente, que começa a subir, né, a ascender, no momento em que começa o Atom Heart Mother, aquele famoso disco da vaca. Logo depois tem o Meddle, que também é um pouquinho melhor, já cresce mais. Depois tem aquele ponto fora da... Não, desculpa, aí tem o Obscured Black Clouds, que na minha opinião tem um título absolutamente correto. É um disco completamente obscuro. É um disco sem sal, é um disco sem graça. Depois, então, você tem o famoso The Dark Side of the Moon, que é um ponto fora da curva, né? Porque você vem nessa ascensão, de repente é um ponto fora da curva, é o The Dark Side of the Moon, que eu já disse também aqui, que é muito por conta do engenheiro de som, que definiu muita da linha melódica do The Dark Side of the Moon, que é o Alan Parsons. O Alan Parsons fez toda a diferença do mundo nesse álbum. Tanto é que eu costumo brincar que o Pink Floyd no The Dark Side of the Moon não era um quarteto, era um quinteto, porque o Alan Parsons fez toda a diferença do mundo. Muito bem, depois do The Dark Side of the Moon, a curva continua subindo, mas sem aquele expoente, né? Que é o Wish You Were Here, que ainda é melhor do que os anteriores. É um disco que é de ponta a ponta muito bom, só não tem aquele virtuosismo do The Dark Side of the Moon. Depois disso, a banda já entra em crise, eles estão cheios da grana, de certa forma, estão evitando, estão desinteressados, estão fazendo muita turnê, estão desinteressados por compor. E aí o Roger Waters trabalha um álbum que é praticamente um álbum solo, que é o Animals. O Animals, apesar de ter um conjunto ainda do Pink Floyd, ele é um disco muito autoral do Roger Waters. Basta você partir da premissa de que o tema central é a proteção dos animais, a defesa dos animais que sofrem para alimentar os seres humanos. Aí, cachorros, coitado, cachorro não alimenta, né? Mas tudo bem. Cachorro que sofre também com experiências, né? Com uma série de coisas. Aí, ovelhas e porcos e etc. Aquela coisa toda que a gente já sabe. Na minha opinião, é um álbum muito ruim e é um álbum que não se encaixa no Pink Floyd. É um álbum até de hard rock. Ele não é mais um rock erudito, ele é um hard rock. Ele tem uma sonoridade bem mais pesada e também para atender a demanda mercadológica de 1977, quando saiu o álbum, que já o rock erudito já estava falecendo, já estava, né, na cama ali, entrevado na cama, já estava nas últimas, e o Pink Floyd quis dar uma resposta, fazer um álbum uma pegada um pouco mais de punk rock, um pouco mais heavy metal, um pouco mais pesada, e fizeram. Não me agrada o álbum, eu não gosto do Animals, mas foi essa a proposta, foi essa a ideia. Além do que o grupo já não estava se entendendo mais, a situação estava muito ruim. E depois viria a piorar mais ainda. Depois, 2 anos depois, sairia o famoso The Wall, que também o Roger Waters entregou. Esse sim, ele entregou completamente pronto. Eu quero isso aqui, vai ser do meu jeito, e o autoritarismo dele já estava nas tampas, ele já não se entendia mais. Ele demitiu o Richard Wright, ele já brigava diariamente com o David Gilmour e acabou brigando com o melhor amigo dele, que era o Nick Mason. Nick Mason era um grande amigo do Roger Waters e acabou também se desentendendo com o Roger Waters. A prepotência, a arrogância, o orgulho, a vaidade, tudo isso aí se soma em Roger Waters. E ele compõe aquele álbum que fez até um sucesso, tal, que é o The Wall. The Wall é um álbum que muita gente... É o álbum que eu costumo dizer assim, ou ame-o ou deixe-o. Não tem meio termo, né? Eu, pessoalmente, jamais gostei do The Wall. Jamais gostei, tá? Confesso a vocês que quando eu vi ele da primeira vez
Primeira vez, eu fiquei tão deprimido, e olha que eu nem sabia muito inglês nessa época, meu inglês era bem tosquinho. Então eu não entendi muitas letras, não enveredei, mas a melodia é de uma melancolia, de um sofrimento, de uma vitimização depois, né? A gente vai percebendo que é isso. E eu detestei o álbum. Eu botei para ouvir todo animado, todo feliz, ouvi o álbum inteiro e depois eu estava com vontade de cortar os pulsos, porque aquilo ali era depressão pura. E aí eu aposentei o álbum. Passei muito tempo sem ouvir aquele álbum, não tinha coragem de pegar aquele álbum para ouvir. E nem sabia inglês direito. Tá? Aí depois, com o tempo, eu fui prestando mais atenção nas letras, fui entendendo o álbum, e depois veio o famoso filme, né? O longa-metragem. E ali o longa-metragem traduziu completamente, porque o Roger Waters participou muito da confecção do filme, da produção do filme. Ele é um dos produtores do filme, né? O filme do Alan Parker, né? O filme do Alan Parker, um bom filme e tal, mas um filme de uma depressão absurda, que passa de todos os limites e que representa muito bem o álbum. Então foi um álbum que para mim não funcionou, que tem pouquíssima influência do David Gilmour, quase não tem. Tem, é lógico, Comfortable Number, que é uma música emblemática, sensacional, um dos mais belos solos de guitarra que eu já vi na vida, não resta dúvida. E Run Like Hell, que é a outra música que o Gilmour ajudou a compor. Né? São as duas melhores músicas do álbum, mais uma vez comprovando que a alma do Pink Floyd era o David Gilmour. Né? Depois desse, ainda tiveram mais um álbum que, na minha opinião, é talvez um dos piores, porque ele é tipo assim, o resto do The Wall. Pô, aquele Final Cut, que álbum é aquele, gente? Eu nem comprei aquele álbum, eu ouvi de alguém lá e disse, não quero mais isso. Porque eu já sabia que aquilo ali era um resto de The Wall, né? A sucata do The Wall. E é muito ruim aquele álbum. Aí o Roger Waters sai da banda, começa aquela polêmica, quem é que vai ficar com o nome, não sei o quê. A carreira do Roger Waters não deslancha, porque ele envereda pela ideologia completa e absurda. Ele só quer fazer panfleto musical. É panfleto musical ideológico e político dele, tá? Já o David Gilmour não. O David Gilmour luta para recuperar o Pink Floyd, e ele e o Nick Mason acabam se juntando e gravam um disco que muita gente não gosta, mas eu adoro, que é o A Momentary Lapse of Reason. Tem gente que diz assim, não é bom porque é um disco solo do David Gilmour. E o The Wall era o quê? E o Final Cut era o quê? Discos solos do Roger Waters. Então, por que é que o Momentary Lapse of Reason vai ter essa pecha? Que para mim não é uma pecha, para mim é sensacional, porque é um disco, um álbum solo, não é o Pink Floyd, é um álbum solo do David Gilmour, ótimo, maravilhoso. É um álbum maravilhoso. É um álbum com um ritmo maravilhoso, alto astral, sabe, um swing incrível. Eu adoro a Momentary Lapse of Reason e voltei a gostar de Pink Floyd, porque eu tinha deixado de gostar de Pink Floyd por causa do Animals, do The Wall, do Final Cut. Aí eu passei a gostar novamente. E depois eles fizeram outro álbum extraordinário, e esse eu acho que é uma unanimidade também, que é o Division Bell, com o trio, né? Com o David Gilmour, o Nick Mason e o Richard Wright. Um álbum excepcional. Depois o Pink Floyd acaba, ainda tem um disquinho aí que é velharia junta lá, que não conta, então acaba ali o Pink Floyd. E depois, na carreira solo, o David Gilmour ainda tem pelo menos 2 álbuns muito bons. One Island, que é bom, e o Rattle That Lock, que é excelente, e que lembra muito o The Dark Side of the Moon, com aquela mesma pegada, entendeu? Um rock mais energético, mais forte, mais dinâmico, mais swingado, é muito superior. O Rattle That Lock é um álbum que, para mim, é Pink Floyd, totalmente Pink Floyd. O David Gilmour assumiu que ele era o Pink Floyd e fez um álbum assim, tá? Então fica aqui a dica para vocês da minha opinião sobre Pink Floyd. David Gilmour é a alma do Pink Floyd. Tanto é que depois que o Roger Waters saiu, o Pink Floyd continuou tão bom quanto. A Momentary Lapse of Reason, Division Bell, Rattle That Lock. Para mim isso aí é um conjunto incrível que se soma ao The Dark Side of the Moon, ao Wish You Were Here, alguma coisa do Atom Heart Mother e alguma coisa do metal. Até a próxima.